pancadas, mas o Senhor continua bom. Amém? Então diga aí, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. E inventa uma coisa para o Senhor aí. Diga aí, Senhor é grande, o Senhor é lindo. Digno de toda a glória, digno de toda a honra. Ele é o nosso paizão amado. Amém? Deus é Pai. Amém? Deus é Pai. Deus é Pai e Ele cuida de nós. E é um pouco sobre isso que nós vamos estar falando hoje, nessa noite. Deus é Pai. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Porque não há nada como Tu, ninguém como o Senhor, e a grandeza do Senhor está acima de todas as coisas. E Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e nós queremos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. Porque a Tua palavra é viva e eficaz e fala conosco sempre. É o que nós te pedimos agora, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, gostaria de fazer uma pergunta para vocês, antes da gente começar. Responsabilidade, né? Nós temos muitas responsabilidades hoje em dia, mas imagina que você tivesse, tá, que cuidar do celular de alguém. Tá? Um celular de alguém. É uma responsabilidade, não é? Se você derrubar, quebrar a telinha, uma coisa do tipo, você vai ter que pagar, vai ter que fazer alguma coisa assim. Quando você está cuidando do objeto de alguém, você tem uma responsabilidade. Agora, imagina que você pediu emprestado, o Thiago pediu emprestado para mim o meu carro. O Thiago não, porque não conta, vai, o Thiago nem dirige ainda. Né? Mas o Walter pediu emprestado para mim o meu carro. Já é uma responsabilidade maior, não é? É um bem que vale mais, né? Não é uma coisa assim, não é um celular. Né? Então, de repente, já começa a ter uma responsabilidade maior. Para você ter carta, celular qualquer um pode ter, já dirigir tem que ter uma carta, tem que ter uma responsabilidade maior. Exige-se que você saiba dirigir, né? E que você tenha uma carteira de motorista. Agora, imagina que você, você coloca para você cuidar da casa daquela pessoa. Já é uma responsabilidade maior ainda. Você não vai tacar fogo no negócio. Né? Não pode fazer qualquer coisa na casa dos outros. Você já vai ter que cuidar de uma maneira melhor. Fechar a porta quando vai sair. Liga o alarme se tiver. O que tem que ser. Já são responsabilidades maiores. Agora, eu quero que você imagine comparado a tudo isso. O que é uma responsabilidade maior do que tudo isso daí que eu falei? Uma responsabilidade maior que tudo isso. Uma vida de uma pessoa, cuidar de uma vida, cuidar de uma pessoa, cuidar de uma pessoa e cuidar de um bebê. Mais ainda, né? Se você for analisando, tem graus, e eu acho que não tem uma coisa mais de responsabilidade do que cuidar de um bebê. Pelo menos assim na minha mente, assim, eu não consegui pensar alguma coisa que tenha mais responsabilidade. A gente cuidar de um bebê. Porque o bebê, ele não anda, ele não come, ele não fala, ele não come sozinho, ele não se mexe, você só fazer ali. A Isabela, né, está com 2 meses. Agora que está mexendo mais, balbuciando algumas palavras, mas a responsabilidade que você tem quando você cuida de um bebê, ela é muito grande. Porque a criança é indefesa. Ela não sabe o que fazer. E esses dias eu estava cuidando, da Isabela, a gente tinha posto a Rafinha para dormir, e eu estava cuidando dela, e ela está chorando, olha lá, igual ele está chorando. A Isabela estava chorando, não parava de chorar. E eu fiquei com ela para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E ela não parava de chorar e tal. E de repente deu TT e tal, fiquei lá, mas mesmo assim, mas depois ficou nos meus braços ali, pus na posição que ela gosta. Aí ela gosta de ficar sentada, olhando para frente, né? Aí vai lá, vai andando tal, pela casa, daqui a pouco ela dorme, daqui a pouco ela fica de boa. Aí acalmou nos meus braços, ficou lá, aí eu pus ela para deitar, dormir. Depois eu fui para o meu quarto, lá para o escritório, para eu preparar a palavra, inclusive. Eu estava meditando na palavra, estava escrevendo no computador, fui lá para o computador. E enquanto eu estava com ela nos braços ali, eu comecei a meditar, inclusive, um pouco sobre esse tema dessa última música. Né, que fala ali, abraça-me nos seus braços, pensando nessas coisas assim. Assim como eu estou cuidando desse bebezinho, Deus cuida de nós. Amém?
Ele toma a gente nos braços e Ele pode cuidar da gente dessa mesma maneira. Mesmo que a gente seja indefeso, mesmo que a gente seja, às vezes, perdido, né, nas nossas atitudes, Deus ama a gente e cuida da gente. Agora, essa responsabilidade de cuidar de um bebê, é interessante você pensar sobre isso. Mesmo quem não teve filho. Quem já teve filho, levanta a mão. Pai e mãe, tá? Pai e mãe. Agora abaixa a mão. Então, quem não teve filho, ergue a mão aí. Quem não teve filho, ainda. Tá, agora, não, continua. Quem não teve filhos, levanta. Quem não quer ter filhos, abaixa o braço. Não quer, não pensa em ter nunca na vida, estou falando, tá? Então, os que querem ter ainda continuam com o braço erguido. Isso, então tá bom. Interessante, irmãos, que isso serve para todos nós, porque querendo ou não, você é filho. Você, independente se você vai ser pai ou mãe um dia, mas você é filho. Então é importante você saber o seu papel de filho também. Amém? Não é só porque eu vou falar sobre paternidade que você tem que pensar, porque também tem a paternidade espiritual. Tem o cuidado de você cuidar de vidas aqui nessa terra. Então nós temos que entender um pouco mais sobre essa questão de cuidar, a responsabilidade do cuidado. Interessante que quando você cuida de alguém, quem é pai, quem já teve filho, sabe disso. O nenezinho chora de madrugada, acorda de madrugada. E aí, agora que a gente está começando a dormir, né, mas já faz 2 meses que a gente dorme lá a Fer dorme pela meia-noite, eu durmo lá pela 1, aí às 4 a Isabela acorda, depois ela acorda às 7. Então, assim, faz tempo que a gente não dorme uma noite seguida, sei lá, 5 horas, 4 horas. Em geral, é sempre picado. Mas a gente cuida. Se começar a chorar lá, a gente vai levantar, não vai? Você não vai deixar ele chorando lá. Você não vai ignorar aquilo. Você vai acudir. Você vai atrás. Por quê? Por que você atende o nenê? Porque você cuida, porque você ama. Porque você ama aquilo. Né? Você ama aquela coisinha fofa. Né? E tem hora que aquele nenê chora pra caramba e você fica irritado com o choro, mas você tem que exercitar a paciência. Porque você ama aquela criança e você vai ter que cuidar da criança. Não dá para você pegar e não tem botãozinho de desliga. Ou de volume mais baixo. Né? Você diz, vamos baixar o chorinho? Não tem botãozinho. E também quando está com fome, você vai ter que dar comida. Você tem que parar tudo o que você está fazendo. Você para tudo o que você está fazendo e você vai cuidar da criança. Por quê? Porque você ama. Aí você começa a gastar mais dinheiro. Você tem que começar a investir. Você deixa de trocar de carro. Você deixa de comprar um vestido novo muitas vezes. Porque você às vezes vai ter que comprar fralda, mamadeira. Você vai ter que comprar coisas para cuidar da criança. Porque você ama aquela criança. Amém? E é normal isso, gente. Você faz o possível para que o seu filho fique bem. Você faz o possível e o impossível para que aquilo dê certo. Para que você veja o seu filho com saúde. Nenhum pai quer ver seu filho doente. Então você começa a cuidar. Você dá trabalho dobrado. A criança começa a crescer depois. E aí começa a lamber chão, né? Comer chinelo, né? Eu vejo sua filha mordendo chinelo, né? Aí começa, a Rafa estava lá no chão do supermercado, daqui a pouco ela levanta, põe a mão na boca, e você vai, tira a mão da boca. Tudo é você, atenção toda hora. É atenção toda hora, porque um piscar de olhos cai de uma cama, né, vô? Um piscar de olhos, a criança pá, cai da cama. Esses dias a Rafa caiu da cama lá do meu pai. É normal, mas a gente tem que ficar atento o tempo todo com a criança. Você pode estar cansado, você pode estar doente, você pode estar enfermo, mas você vai cuidar daquela criança. Por quê? Porque você ama. Porque você ama o seu filho, porque você ama a sua família, você quer o melhor para eles. E se a gente quer o melhor, a gente cuida. Agora os filhos crescem. Você já foi filho. Você já foi bebê. Faz tempo, eu sei. Tem uns que faz muito tempo. Tem uns que faz menos tempo. Quem é mais velho aqui na nossa comunidade? É o Toninho? Ou a Creuza? Quantos anos, Creuza? Quantos? 79. Toninho?
82, o Toninho é um mais velho. 82. 82 anos atrás, o Toninho foi um bebê. E alguém trocou a fralda do Toninho lá. Na época não tinha fralda descartável, era de lavar mesmo. Né? De lavar, estender as fraldas no sol. Aquela coisa. Né? Irmãos, todos nós já fomos um bebê. E então, o que eu estava refletindo esses dias é que bebê dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. E eu estou com a segunda filha, eu sei o quanto trabalho dá. E dá trabalho dobrado porque tem a outra com ciúmes, a outra que está querendo fazer não sei o quê, e você quer pôr uma para dormir, e a outra está ligada no 220, e a outra está na festa, e a outra quer bagunça, enquanto a gente tem que pôr a outra para dormir. Tem uns que tem 3, tem uns que tem 4, e assim vai. E interessante que eu estava refletindo sobre isso, porque dá tanto trabalho, só que você já parou para pensar que você deu trabalho? Entendeu? Você como filho deu muito trabalho. Você tirou horas de sono dos seus pais. Você fez seus pais, mesmo doentes, ter que dormir pouco para cuidar de você. Que você fez muita sujeira, muita fralda e muito cocô de xixi neles. Você vomitou e quem cuidou de você foi os seus pais? Ou quem cuidou de você? Às vezes não foi um pai físico, mas foi um pai, uma pessoa que foi um pai para você, foi uma mãe para você. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que hoje, quando nós somos mais velhos, a gente não pensa no trabalho que a gente deu. Os jovens que estão ficando adolescentes, vai ficando jovem, né, começa a ficar independente, e eu já vi aqueles termos até assim, eu não pedi para nascer. Né? Sabe o que é isso? É porque imaturo. Não tem maturidade ainda para ser grato por tudo que foi feito. Um sinal grande da maturidade de uma pessoa é quando ela é grata por tudo que fazem por ela, por tudo que já fizeram por ela. A gratidão mostra maturidade numa pessoa. Quando a pessoa ela é ingrata, mostra imaturidade, não importa a idade. Você pode ter 60, 60, 70 anos. Se você é ingrato, você é imaturo. Porque você não sabe agradecer o tanto de esforço que já foi feito por você, o tanto de pessoas que já cuidaram de você. Interessante isso, porque é muito comum a gente, às vezes, falar mal de quem, de repente, naquele momento, você precisa de uma ajuda, mas a pessoa já te ajudou muito, mas porque, de repente, naquele momento aquela pessoa não pode te ajudar, você ser ingrato com aquela pessoa. Você reclamar, falar mal. A pessoa já ajudou, 50 vezes, mas porque uma, de repente, ela não está disponível, de repente você sai falando mal daquela pessoa. E você mostra imaturidade. Isso é muito interessante. Não podemos ser assim. Isso é motivo de arrependimento. Então, se você tem vivido isso, você tem que se arrepender disso. Você tem que ser grato para as pessoas que já cuidaram de você. Amém? Quantas vezes, gente, eu fico pensando assim, do jeito que eu estou hoje, com 2 crianças, quantas vezes eu não dei trabalho para os meus pais? Eu tinha enfermidade quando era criança. Quantas horas não passaram no hospital? Quantas horas não passaram longe dos outros filhos porque tiveram que cuidar de mim? Quantas horas ficaram em ambiente de hospital? É muito ruim, né? Ficar para cuidar de mim lá. Quantas horas, quantos momentos a gente deu trabalho para os nossos pais ou para os nossos cuidadores, as pessoas que foram os nossos pais de verdade. Eu só consigo compreender esse trabalho hoje, porque hoje eu sou pai. Né? Isso é interessante. Eu não compreendia isso antes de ter filhos. Sempre entendi que meus pais cuidaram de mim. Mas um trabalho assim, você não lembra dos detalhes. Eu não lembro quantas fraldas foram trocadas. Entendeu? Você é bebezinho, você não lembra de nada. A Isabela não vai lembrar de nada disso. Mas hoje eu, como filho, reconheço o trabalho que dá. Porque hoje eu sou pai. E eu sei que é trabalhoso. E isso é amor. E a gente tem que ser grato por quem cuidou da gente. Amém? Então a primeira reflexão que eu quero que você pense: quem cuidou de você? Deus sempre está acima de todas as coisas. Amém? Deus é Pai. E Deus cuidou da gente. Amém? E Ele colocou alguém para cuidar de você. Deus usa pessoas. Pode ter sido seus pais biológicos ou pode ter sido os seus pais não biológicos, mas foram seus pais.
seu pai e sua mãe. Você tem que ser grato por essas pessoas. E se você não parou para pensar sobre isso ainda, um dia que você tiver filhos, você vai com certeza pensar sobre isso. Mas enquanto você não tem, já reflita sobre isso. Você deu muito trabalho. Então eu quero que você feche seus olhos durante 30 segundos aí. E você pense em quem cuidou de você. Tá? Quem foram os que mais cuidaram de você desde a sua infância? Os bebezinhos, quando você era bebezinho. E agradeça a Deus por essa pessoa. Um sinal de gratidão. Agradeça, abra a sua boca e fala assim: Senhor, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu pai, se foi um avô, se foi uma avó. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo cuidado dos meus pais. Obrigado, Senhor Deus. Você só está vivo porque alguém cuidou de você. Amém? Pode abrir os seus olhos. Você só está vivo porque alguém cuidou de você. Porque Deus colocou uma pessoa para cuidar de você. E essa reflexão a gente tem que trazer de vez em quando na nossa mente, porque senão a gente vira uma pessoa ingrata. Porque Deus cuida da gente. Amém? E Deus colocou alguém para cuidar de você. Você tem que ser grato a essas pessoas que cuidaram de você. Talvez essa pessoa nem esteja mais viva, mas você pode ser grato a Deus porque cuidaram de você. Você viveu, você não foi um bebê que foi jogado na lata do lixo, ou se você foi achado e foi cuidado por alguém, mas você não morreu e você chegou a conhecer Jesus porque alguém cuidou de você. Amém? Agora, Deus, Ele é Pai, um Pai perfeito, e Deus cuida da gente. Amém? 2 Tessalonicenses 1,3, não precisa nem abrir, eu só vou ler que tem a ver com isso que eu falei. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Irmãos, dar graças a Deus por vós. A gente tem que dar graças a Deus por pessoas. Dar graças a Deus pelos irmãos que nós temos que nos ajudam hoje. Dar graças a Deus pelas pessoas que nos auxiliam. Dá graças a Deus porque tem pessoas à nossa volta. E tem amigos, irmãos, às vezes o seu pai ou sua mãe ainda, mas que tem pessoas que querem cuidar de você. Dê graças a Deus por essas pessoas. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é gratidão. Se você é filho, você tem que ser grato. Se você não tem gratidão, você é um ingrato. E se você é ingrato, você ainda não chegou a uma maturidade. E você tem que buscar essa maturidade em Deus. Amém? Primeiro ponto aqui da pregação. É simples, você tem que ser uma pessoa grata. As pessoas ingratas, elas nunca estão satisfeitas com nada. As pessoas ingratas, elas nunca estão satisfeitas com aquilo que Deus nos dá. Elas sempre querem alguma outra coisa. E quando você é grato, você mostra a Deus que você honra a Deus. Quando você fala honra o seu pai e sua mãe, honrar. Quando eu estou falando para vocês que meus pais cuidaram de mim, que eles cuidaram bem de mim, demonstraram amor por mim, isso é uma honra. Eu estou honrando a eles, porque eles merecem essa honra, porque eles cuidaram de mim, merecem o meu respeito. Posso não concordar com todas as atitudes ou palavras que às vezes a gente pode ter divergências, mas eu honro eles porque eles cuidaram de mim, simplesmente por serem meus pais. E a gente deve toda a honra a Deus simplesmente porque Ele é Pai. Amém? Mesmo que um pai terreno falhe, a palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe esqueça dos seus filhos, mesmo que ela abandone, que esqueça de amamentar os seus filhos, Deus não vai nos esquecer de nós. Ele não esquece de nós, Ele está sempre conosco. Amém? Deus cuida de nós e Ele é um Pai perfeito. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 41. Esse é o momento que eu acho que eu errei aqui. Aqui. O 41, nós vamos ler o 10 primeiro e depois o 13. Tá bom?
Vamos ler o 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pula no 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? Interessante, olha quantas... Aí tem alguns adjetivos de Deus e algumas ações, mas quando Deus fala eu, olha que interessante. Não temas, porque eu sou contigo. Na minha versão está falando assim. Então, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te esforço. Depois logo em seguida, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Depois no 13 fala assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Quantas coisas Deus faz por nós, amém? Quantas coisas Ele é para nós. Nessa passagem a gente vê que Ele é e Ele faz, amém? Eu sou. Quando a palavra de Deus também fala eu sou, o eu sou, quando Deus fala eu sou, porque Ele é tudo, Ele fez tudo, porque Ele, para Ele, são todas as coisas, tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele, tudo é para Ele, tudo é dEle. E aqui nós vemos que Deus cuida de nós, amém? Deus cuida de nós, não temas, se você estiver com medo, lembra dessa passagem. Esses dias, umas 2, 3 semanas atrás, eu preguei sobre a Lamentações de Jeremias. Se você não lembra, logo eu vou pôr na internet, não pus. Mas a gente falou sobre aquela passagem que fala assim que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quantas vezes na nossa memória vêm as coisas ruins? Ali naquele caso de Jeremias estava tendo uma situação muito complexa, muito ruim na vida dele. Ele só estava tendo desastres na vida dele. As pessoas morrendo, as pessoas sendo levadas cativas, as pessoas também ali detonando a vida dele, fala que bateram nele, quebraram os dentes dele, ele estava na pior. E de repente você vê que ele fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a gente meditou muito naquele dia sobre isso, o momento que muda o jeito dele falar, de repente ele começa a falar porque Deus é grande, porque Deus é maravilhoso, porque Deus está... Antes ele estava colocando até a culpa em Deus, mas chega uma hora que muda, mas o que muda é o jeito de pensar de Jeremias. Nós falamos muito sobre isso aquele dia. O que muda é a maneira de pensar, ele estava pensando nas coisas ruins e de repente ele trouxe à memória aquilo que trazia esperança. E quem nos traz esperança? É Deus. Amém? E isso fez com que ele começasse a pensar nas coisas boas de Deus. E o interessante é que, aqui também, se você está passando por alguma necessidade, se você está passando por algum momento ruim, é muito interessante que a tendência nossa é pensar nas coisas que vão nos afundar. Se você está em depressão, você vai pensar na morte, se você vai pensar em sumir, você vai pensar, a mente tende a pensar coisas ruins. E aí nós temos que preencher a nossa mente com coisas boas. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então é importante você marcar alguns versículos na Bíblia para que você possa meditar nesses versículos e pensar nessas coisas como promessa do Senhor para você. Então é bom você marcar versículos, é bom você pegar esses versículos, anotar alguns que são promessas para você. Quando você estiver passando por essas lutas, você pegar e ler esses versículos em voz alta. Entendeu? Você batalhar com versículos. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, marca versículos que são chave para que vocês possam te animar, para trazer à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Então você tem que aprender a batalhar com a palavra, porque a nossa tendência da carne é pensar nas coisas que jogam a gente para baixo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se ele começar a jogar essas ideias na sua cabeça, se vier palavras de derrota, de destruição, de morte, são palavras do diabo. E você tem que aprender a lutar com essas palavras. Amém? E aí, por exemplo, esse versículo a gente vê várias coisas. Não temas, ou seja, não tenha medo. Deus é com você. Deus nos chama. Deus vai nos ajudar a ter esforço.
Deus toma a gente pela mão, nos levanta, nos ajuda. Tudo está aqui nessa passagem, então tome essas coisas para você. Em Lucas 11, versículo 11, diz assim: qual o pai dentre vós que, se o filho não lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se pedir um peixe, lhe dará, em vez de um peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem? Gente, se a gente é pai, se a gente já foi, a maioria de nós aqui já foi pai e mãe, a gente sempre deu coisa boa para os nossos filhos, a gente não vai, Deus não vai dar algo ruim para a gente. Se a gente está falando assim, se a gente pedir o Espírito Santo, Ele vai nos dar. Amém? E o Espírito Santo é a melhor coisa que você pode pedir para Deus, então você tem que começar a pedir o Espírito Santo para você. É o ponto-chave aqui disso também. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que pedir a Deus o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a batalhar. Ele vai te ajudar nesses momentos de ideias fracas. É Deus. Agora, se você não buscar em Deus, você vai ter que se entupir de remédio. Você vai ter que se entupir de um monte de outras coisas e não vai melhorar. A tendência é não melhorar. Se você não souber lutar aqui primeiro. Tem coisas, artefatos, coisas que são importantes para a gente também. Pode até tomar remédio em algumas coisas, em algumas circunstâncias, mas se você não aprender a lutar na sua mente, o diabo vai jogar ideia na sua mente. E se você não souber expulsar essas ideias erradas, não há remédio que resolva. Você tem que aprender a lutar a sua mente e jogar esses pensamentos errados fora, no nome de Jesus. Mas você tem que preencher com pensamentos certos. Se ele é pai, ele cuida. Então você tem que recorrer ao pai. Amém? Você tem que ir para os braços do pai. Não adianta você ficar, só chorando e não indo para os braços dele. Deixa Deus cuidar de você. Amém? Salmo 103. Pode abrir. Salmo 103, versículo 13. Vou voltar um pouquinho na sua Bíblia aí. Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém? Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Gente, se eu me desdobro pela minha filha, se eu vou lá e começo a orar a Deus se minha filha estiver doente, se eu busco a Deus à noite, se eu vou atrás da minha filha que ela está chorando, se ela cai, eu vou lá e já pego, se eu sei que ela está indo em direção à rua, eu vou impedir que ela chegue à rua para salvar ela de um acidente. Se eu faço tudo isso pela minha filha, Deus também faz por você. Amém? Deus cuida de você. Deus não quer que você vá para o buraco. E você pode ver que tem coisas boas que Deus faz, e tem coisas que aparentemente são más para nós, mas são boas. Por exemplo, a minha filha quer enfiar o dedo na tomada. Eu não deixo. Ela quer. Eu não deixo. Ela quer. Aí eu vou deixar? Não. Se eu deixar, ela vai tomar um choque lá. E aí você vai lá e deixa, então. Deixa, vai tomar um choque. Vai deixar a criança fritar lá. Não vai fazer isso. Mas ela vai chorar se eu não deixar. Azar dela. Quem é o pai aqui sou eu. E eu cuido dela. Amém? E Deus também. Às vezes você vai chorar. Deus, me dá aquilo. Então. Deus, me dá aquilo. Eu quero isso, Deus. E Deus não te dá. E aí você pede, e Deus não te dá. E aí você quer um negócio lá que Deus está falando para você não. E você fica pedindo. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E Ele tem o controle de tudo.
E Ele quer cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você, rapaz. Para de correr para pôr o dedo na tomada. Para de correr na rua sem olhar para os lados. Deus quer cuidar de você. Amém? Fique com o Senhor no nome de Jesus. Deus quer cuidar de você. No nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. O Senhor é o nosso pastor e nada vai te faltar. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar da sua casa. Mas Ele tem que ser seu pastor. Se Ele não for seu pastor, não vai ter cuidado. Deus quer cuidar de você. Mas Ele tem que ser seu pastor. Você tem que se submeter ao pastor. Amém? Em nome de Jesus. Agora, tem uma outra passagem aqui. Só vou ler para vocês, não precisa abrir. Isaías 40. Soberano, o Senhor vem com poder. Com o seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa com Ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Olha só, com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. O bom pastor faz isso, ele está pegando as ovelhas e carregando no colo. Deus quer carregar você no colo, amém? Assim como a gente cantou aquela música, abraça-me, quero ser como criança, estar nos teus braços. Você tem que estar nos braços do Senhor, porque Ele quer carregar você no colo. Agora tem criança que esperneia e fica birrenta. Não fica? A Rafa às vezes faz isso. E não quer ficar no colo e quer te empurrar. E aí você acaba fazendo o quê? Então vai pro chão. Não faz umas coisas assim às vezes? Então, cuidado. Não seja uma criança birrenta. Amém? Não seja uma criança birrenta. Se você deve pegar e você ficar nos braços do Pai, porque Ele quer cuidar de você. Eu sempre lembro que às vezes a criança chora por coisas inúteis. Você já viu isso? Eu sempre lembro uma vez uma situação que eu estava, já passei isso com a Rafa também, mas o que me veio na cabeça agora foi uma vez com a minha sobrinha. A gente estava num morro lá em Poços de Caldas, e aí uma menininha estava chupando um pirulito. E a Carol viu. E ela queria aquele pirulito. Já estava no final, sabe aquelas bolinhas já pequenas assim? E a Carol queria, eu quero ver. Aí a mãe da minha falou assim, não, toma aí. Então. Só que o João sempre carregava muito chiclete, muita bala na pochete. Naquela época, né? Eu espero que tenha parado. Mas ele estava cheio de pirulito. E o João tinha pirulito novo. E o João pegou e falou assim, filha, tá aqui, ó. Ela, não. Aí a moça deu o chupado para ela. Só que aí a moça saiu, o João virou, fez algo que e jogou fora. Não, filho, você não vai tomar um pirulito chupado da criança, nem sei se a criança está doente. E deu um novo para a Carol. Mas a Carol esperneou que ela queria o chupado. Ela esperneou porque ela queria aquele que ela tinha visto. E às vezes a gente faz assim com Deus. Deus está querendo te dar algo novo, bom, mas você fica chorando pelo pirulito chupado. Por um negócio velho. Por um negócio tudo quebrado, que você fica sujo, contaminado. Às vezes o negócio contaminado, você está chorando por um negócio contaminado, velho. Enquanto Deus quer te dar algo melhor. Mas isso é se você obedecer ao Pai. Porque o Pai está te dando a direção. O Pai está dando uma orientação. Olha aqui, filho, está aqui. Está aqui o novo, está aqui o melhor. Mas daí você fica... eu quero... fez sonoplastia. Ele chorou ao mesmo tempo. Eu quero... o chupado. O velho. Deus tem compaixão de nós, Ele nos ama. Ele ama a mim e a você, Ele quer te dar o melhor. Só que nem sempre, pense muito sobre isso, nem sempre o melhor que é o de Deus, o melhor, parece bom para nós. Como filho, você tem que aprender a ser corrigido. Deus corrige a gente, de correção dói. Gente, acho que eu corrijo mais a Rafa. Eu não sei, se eu fizer uma contagem algum dia de quantas correções eu faço por dia, eu acho que dá para... passa de 1000, sei lá. É toda hora, gente. É toda hora. A gente, só aqui na igreja eu corrigi ela já umas 100 vezes. 80, que eu falei assim, Rafa, sai daí. Rafa, tira a mão daí. Rafa, aí alguém vai abrir a porta e vai esmagar o seu dedo. Rafaela, vamos lá para vir comigo. É toda hora.
É toda hora. Só que eu vejo que se a criança não ouve o pai, ela vai entrar por enrascadas, não é? Se a criança estiver correndo aqui, indo para fora, e o pai fala, sai daí, vem para cá, e ela não obedece, ela pode ir lá para fora e pode ser atropelada. E pode ser muito pior para ela, porque ela não obedeceu. E a gente está tentando privar ela de algo ruim. Agora, Deus faz a mesma coisa conosco. Aceite a correção de Deus. Amém? O pai que ama, corrige. Então, se de repente o seu pastor também te corrigir, é porque ele está te amando. Amém? Irmãos, aceite a correção. Ouça a correção. Não vire as costas para o seu pastor. Não vire as costas para a gente. Não vire as costas para o seu líder de célula. Não vire as costas para o seu marido. Não vire as costas para a sua esposa. Não vire as costas para as pessoas que te amam. Porque elas estão te corrigindo, porque elas te amam. Aquele que ama a correção, com certeza vai andar bem, porque a palavra do Senhor diz assim, que quem honra o seu pai e sua mãe, né, que é o primeiro mandamento com promessa, quem honra o seu pai e sua mãe, prolongarão seus dias na terra. É promessa do Senhor, honre o seu pai e sua mãe. Pensando nos pais espirituais também, honre eles, porque você vai ser bênção aqui nessa terra. Você tem que pensar nisso, honre os seus líderes. Porque eles estão querendo cuidar de você. Eles te amam. Nós te amamos, eu te amo. E nós queremos o melhor. Eu nunca, gente, aqui na comunidade, eu corrigi algum de vocês, principalmente os jovens, né? Mas nunca corrigi algum de vocês. Falei assim, fulano, toma cuidado com isso. Isso não é bom para você, porque eu não gosto. Nunca fiz isso porque a vida dele está dando certo. Eu vou quebrar ele agora. Nunca pensei assim, gente. Mas porque a gente vê de fora, é igual um pai, vem num filho indo para a rua, sem olhar para os lados, e vem vindo caminhão. É um filho que quer brincar na tomada, e de repente você está vendo que aquilo não é bom. Mas porque a gente ama. E Deus nos ama. Pensando em família, irmãos, as famílias hoje estão quebradas. Muitas famílias, inclusive, pode ser que algum de vocês aqui também esteja com um relacionamento quebrado em casa. Famílias em que os filhos não honram os pais. Famílias em que os filhos não respeitam os pais e as mães. Famílias em que a palavra do pai não vale nada e o pai já está acostumado com isso, então ele nem fala mais nada. Ou então uma família que o pai deveria estar dando a direção em casa e não está dando. Várias coisas. Hoje em dia, eu já estava conversando sobre isso, a maioria das vezes que o pai se ausenta, cai a responsabilidade sobre a mulher mais ainda. E aí às vezes você fala assim, aquela mulher dominadora. Dominadora porque muitas vezes o homem se ausentou da sua função. As coisas que ele tinha para fazer, ele não fez. E a mulher teve que assumir tudo aquilo que ele também não assumiu. Então, homens, vocês têm que ser homens de verdade. E assumir a responsabilidade que Deus colocou sobre vocês. Amém? Amém, homens? Irmãos, nós vamos estar decorrendo mais sobre isso nos próximos tempos aí. Deus tem falado muito com a gente sobre esses temas. Sobre família, sobre a importância do papel do homem, da mulher, dos filhos, da família. A família, gente, é a obra de Deus. Esses dias eu falei para outras pessoas outro dia, uma família fraca, a igreja fica fraca. Porque a igreja é composta por famílias. Se a sua família está um caco, isso reflete aqui na nossa igreja. Isso vai refletir na igreja do Senhor. Porque famílias desestruturadas vão passar desestrutura para a igreja, porque nós somos igreja. A sua família é igreja. Amém? Você faz parte da igreja. E o interessante é que na sua casa, você tem que ser igreja. Você não pode ser igreja aqui. É muito comum, né? Marido e mulher brigam, discute antes de vir para o culto. Chega aqui, é glória a Deus, aleluia, dá paz do Senhor para todo mundo. E está tudo em paz. Porque aqui nós louva a Deus. Aqui nós erga a mão. Mas em casa... Irmãos, não adianta isso. Não adianta. Nós temos que ser verdadeiros em casa. E aí você vai refletir depois aqui na igreja.
no salão, vamos dizer assim. Mas você tem que ser igreja em casa. Você tem que ser cristão quando você está só você e sua mulher ali. Você tem que ser fiel a Deus quando você está sozinho no seu computador. Quando você está sozinho ali com as suas crianças. Quando você está sozinho, marido e mulher. Ou quando você está sozinho. Não adianta você ser cristão só quando você está na frente dos outros, que os outros estão vendo. Nós temos que ser igreja onde a gente estiver. Verdadeiro. Amém? No nome de Jesus. Porque Deus é Pai, Ele cuida de nós. Então nós temos que cuidar dos nossos. Você tem que cuidar da sua família. Gente, você de repente pode pensar assim: nós estamos numa igreja que trabalha em célula e tal, mas eu não quero ser líder de célula, sabe? Não tem problema. Mas você é líder. Você pode falar: eu? Você é líder lá na sua casa. Amém? Você pode falar assim: mas eu não quero ser líder de célula, dá muito trabalho, sei o quê. Mas você mulher, você homem, vocês são os sacerdotes da sua casa. E vocês têm que cuidar da sua casa. Tem que cuidar bem da sua casa. Amém? Ou seja, vocês têm que ser família, vocês têm que ser pais, bons pais. Nós temos que imitar a Cristo, nós temos que imitar a Deus. Paulo diz lá, 1 Coríntios 11:1, torne-se, pois, meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, nós temos que imitar a quem? A Cristo. Se de repente você não está conseguindo ser um bom pai, olha aqui na terra quem pode ser um bom pai para você já imitar. Para ser um bom exemplo para você, que seja um imitador de Deus. Se você de repente olha para, Mara e Júlio, olha, são bons exemplos de pais, olha como que eles fazem e tal, quero ser como eles, comece a grudar, comece a se aproximar, queira imitar, para que você seja um bom pai. Se você vê de repente um marido e a esposa se tratam bem, não ficam se dando patada toda hora, mas você de repente vê que nas intimidades deles eles se tratam bem também, toda hora eles estão se tratando bem, comece eu quero fazer assim, olha lá como ele trata bem a sua esposa, olha como ele trata bem o seu marido, olha como ela respeita o seu marido, olha como ele respeita a esposa, não fica fazendo papelão na frente dos outros. Comece a imitar as pessoas que imitam a Cristo, que amam a Deus. Amém? E o interessante, gente, é que se a gente não imitar, a gente vai ficar só na teoria. Se a gente não aprender na prática algumas coisas, a gente vai ficar só na teoria. Mateus 28, 19 e 20 é uma passagem muito conhecida. Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Não precisa nem abrir. Se você não sabe de cor, marque isso aí para você decorar em casa. Mas ide, portanto, fazer discípulos, né, o id, né, é a grande comissão que fala ali. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O interessante que eu quero que você destacar aqui é que fala assim: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Não está escrito ensinando-os o que eu ordenei. Ensinando a guardar. Tem uma diferença aí. Sabe por quê? A palavra de Deus, quando fala sobre ensinar a guardar, ela não está falando de você pegar uma lista de papel, escrever as regras que você tem que seguir e colocar numa gaveta. Pus num cofre, guardei. Não é isso. Quando a palavra de Deus trata sobre guardar, é sobre praticar a palavra. Aquele que não guarda a palavra no meu coração, a palavra cheia, sempre quando fala sobre guardar, é sobre praticar a palavra. Entenderam? Então, quando fala de guardar, é guardar na vida, é guardar executando, é guardar, é praticar a palavra, guardar é praticar os mandamentos. Então, quando eu falo assim, ensinar a guardar, é ensinar a pessoa a praticar. Como que eu ensino alguém a praticar as coisas do Senhor? Praticando. O Mário responde tudo de uma vez, calma, deixa os outros falar também. Como que eu ensino a minha filha a andar de bicicleta? Eu tenho que mostrar na prática, gente. Não adianta eu pegar um desenho e você, está vendo aqui, ó, você vai fazer assim, ó, põe uma setinha para cá de um pé. Aí uma outra setinha para lá do outro pé. Ela não vai entender, gente. Ela tem que praticar. Como que eu vou para lá comer? Eu vou ter que pôr a colher na boca e vai lá e pá, ela vai se sujar mesmo, suja. Né? Vai aprender na prática. Ela tem que praticar. Mas a gente vai praticar junto.
Você vai ensinar alguém, você vai mostrar como que faz. É interessante que muitos pais se ausentam da prática, até do dia a dia mesmo. Eu lembro de pessoas, uma vez eu estava fazendo algumas coisas, um cara falou assim, nossa, mas você sabe fazer um monte de coisa, sabe trocar lâmpada, pôr ventilador, faz não sei o quê, mexe com elétrica, mexe com madeira. Você fala, eu tive um pai que me ensinou várias coisas quando eu era criança, tal, muita coisa eu aprendi com ele. Tem umas coisas que eu fui aprendendo depois sozinho, mas eu tive alguém que me ensinou muita coisa. Eu tinha, sei lá, quantos anos, mas quando eu peguei já numa serra tico-tico, a gente cortou madeira. Ele me ensinou a fazer furo com furadeira, me ensinou várias coisas desde pequeno, a trocar uma lâmpada. Eu lembro uma vez que eu estava trocando lâmpada em casa e minha mãe saiu e ela me dava R$5 por spot. Era o spot, eu tinha que trocar o spot. Ela me dá R$5 por spot para eu trocar. Né? E ela saiu. Aí eu estava trocando todos, eu vi que ela estava chegando, aí eu deitei no chão, pus um pé na escada e fiquei assim, né? E ela sabia que eu estava mexendo com coisa elétrica, né? Na hora que ela entrou no quarto, ela viu o espatifado. Mateus, calma, mãe. Daí ela me bateu porque ela ficou brava. Eu apanhei dando risada, né? Aquela fase que você apanha dando risada. Mas a gente aprende, assim, eu já estava fazendo sozinho porque eu já tinha aprendido com meu pai. Entendeu? Então, assim, você começa a executar as coisas sozinho porque você já aprendeu com alguém. Então você vai fazer as coisas que você vê o Pai fazer. Interessante que Jesus sempre deu a glória para o Pai. Lembra? A palavra do Senhor está recheada de passagens que Jesus fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Eu não vim fazer nada que eu não tenha visto antes o Pai fazer. Porque Deus é Pai. E Jesus veio cumprir a vontade do Pai. E se nós temos ser imitadores de Jesus, nós temos que olhar para o Pai. Amém? Ou seja, gente, a gente chegou a hora de a gente acordar. Pode ser que a gente esteja dormindo e a nossa família indo para o beleléu porque a gente não está sendo bons pais. Bons pais espirituais também. De repente você não está cuidando bem das pessoas que estão próximas de você. Pessoas que você podia estar cuidando. As nossas famílias têm sido atacadas pelo diabo. Homens deixando de ter o papel de homem na sua casa. Mulheres tendo que fazer um monte de outras coisas também, às vezes deixando de fazer a sua função em casa. Pessoas super atarefadas que não conseguem dar conta dos filhos. E aí o celular dá conta. Aí a internet dá conta. E aí outras coisas estão tomando o lugar dos pais. E uma hora, essa conta vai vir. E aí um dia você vai ver seus filhos, de repente, tomando atitudes que você não concorda, mas porque você não esteve ao lado deles. Você não educou. Ou você não esteve ali do lado deles, mostrando o caminho. Muita coisa, lógico que um adolescente, um jovem, chega a um certo ponto que a pessoa escolhe o que ela quer. Não vou falar para você que tem gente que vai escolher o lado errado. Sempre tem. Sempre tem, mesmo que a gente ensine o certo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? A gente não pode deixar a escola tomar a educação dos nossos filhos. Ela faz parte. Mas a escola não é quem educa o seu filho. É você que tem que educar seu filho. Você não pode pensar que um videozinho no YouTube lá que vai firmar o meu irmão na igreja aqui. Não, é você que vai tomar conta do seu irmãozinho da igreja aqui. É você que vai fazer estudo bíblico, é você que vai discipular esse irmão, você que vai andar com ele, levar essa pessoa ao batismo, é você que vai ser um pai espiritual para essa pessoa. Você tem que pensar, eu sou responsável. Você precisa assumir responsabilidade. Querendo ou não, você é pai, você é mãe. Alguns de suas famílias e também espirituais. Você tem essa responsabilidade. Você tem que cuidar. Amém? Então, irmãos, a gente fica atento. O diabo anda ao derredor, querendo destruir a nossa casa. E não é brincadeira, ele não está brincando, não. Nós temos visto isso em filmes, desenhos, entrando nas nossas casas, muita coisa a gente achando que está normal, e o diabo está detonando as famílias. Detonando. E a gente muitas vezes não está fazendo nada. Você como pai, você como mãe, chegou a hora de você se levantar contra essa investida do diabo. Amém? Chegou a hora de você não ficar olhando essas coisas com cara assim, ele está fazendo errado, né? Deixa, é criança. Não!
Não, vamos corrigir, vamos chamar a atenção dos filhos, vamos estar atentos a isso. Filhos, receba as correções da maneira correta. Pense nisso, pensando vocês também como com os pastores. Se o pastor está chamando a sua atenção, reflita. Pense, é para o seu bem, amém? É para o seu bem, é porque alguém te ama. Agora você precisa levantar a sua família, né? Você precisa levar a sua família ao altar do Senhor. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável. Mesmo que você, às vezes, você fale assim, mas eu sou só um jovem. Você tem que pensar que você é responsável. Você tem que assumir a responsabilidade de levar a sua família ao altar do Senhor. Você tem que pensar, eu quero que minha família sirva. Assim como Josué disse lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? No nome de Jesus. Deus cuidou de mim e de você. Deus coloca pessoas para cuidar de nós. E agora é a nossa vez de cuidar de outras pessoas também. Amém? Você um dia deu muito trabalho quando era bebezinho. Agora você vai cuidar de outros bebezinhos. Bebezinhos espirituais, bebezinhos físicos para os que querem ter filhos. Deus chamou a gente para ganhar vidas, para discipular pessoas, para ensinar essas pessoas praticando junto com essas pessoas. Lembra disso? Ensinar a guardar, ensinar as pessoas a praticar a palavra. Agora é a nossa vez. Amém? Eu quero só que você lembre. Primeiro a gente precisa ser grato a Deus. Gratidão. Grato a Deus porque Deus colocou pessoas para cuidar de nós. Grato a Deus porque Deus cuida de nós. Grato a Deus porque pessoas investiram nas nossas vidas. Senão você não estava aqui hoje. Amém? Então, primeira coisa, você tem que ser grato. Segundo, você tem também que ser imitador de Cristo. Você tem que ser um imitador de Jesus Cristo. Você tem que imitar a Ele. E se Ele imita o Pai, nós temos que olhar para Deus e imitar o Pai. Para a gente conseguir guardar as coisas que Deus fez, nós precisamos olhar para o Pai. Amém? E última, nós temos que ensinar a próxima geração a fazer a mesma coisa. Se você já foi firmado em Deus, você tem que pensar na próxima geração. Quando eu falo próxima geração, às vezes é um próximo que está perto de você, que você tem que cuidar dele. A minha próxima geração aqui é os jovens. Os jovens já têm que olhar para as crianças e pensar, eu tenho que cuidar dessas crianças. Tem que ajudar a cuidar dessas pessoas. Porque um dia você, um dia o Tiago pode estar assumindo o grupo de jovens aqui, por exemplo, e os jovens que vão ser aqui, de repente vai ser minhas filhas. Por exemplo. Então, você tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar e já... Eu preciso cuidar de vidas. Eu preciso ser um bom pai. E eu preciso ser um bom pai em casa. Esses dias na nossa célula, só para eu terminar, a gente refletiu sobre um assunto, que é sobre perder coisas. A gente falou sobre aquela dracma perdida. Um dia eu vou trazer uma palavra para a comunidade sobre isso. Mas muitas famílias estão perdendo coisas. Perdendo um abraço, perdendo tempo de qualidade, perdendo amor, perdendo carinho entre marido e mulher. É só olhar um para o outro, tudo bem, bom. Não tem mais relação, não tem mais amor, não tem mais nada. Casamentos indo por água abaixo, porque não estão olhando para Deus. Não estão olhando para a base, né? Olhando para que Deus seja o nosso Pai. Então, assim, gostaria que você pensasse sobre isso. Meditasse durante a semana. Porque eu vejo assim que a gente, como filho, a gente é muito desobediente muitas vezes. E como pai, às vezes a gente é ausente. Eu vi esses dias um cara falando que, um pastor falando sobre que hoje, talvez, se Jesus estivesse hoje aqui, talvez não tivesse nem mais a parábola do filho pródigo. Seria do pai pródigo. Porque hoje muitos pais estão abandonando as suas famílias, abandonando a responsabilidade, abandonando os filhos, deixando os filhos a ver navios. Né? Tem mais filhos, menos filhos, vamos dizer assim, abandonados. Né? Menos filhos que abandonam suas casas, é mais pais que abandonam suas casas hoje em dia. Que isso caia por terra no nome de Jesus Cristo e que a gente possa ser bons pais. Amém? Então fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Primeira coisa,
Nós falamos sobre gratidão, você já falou, orou, agradeceu, mas eu quero que você agradeça a Deus. Então você vai abrir a sua boca e agradecer a Deus porque Ele cuida de você e porque Ele colocou pessoas para cuidar da sua vida. Colocou pastores também aqui nessa comunidade para cuidar de você, líderes de célula. Então agradeça a Deus, não só por essas pessoas dos pais espirituais, mas também pelos pais físicos. Então abra a sua boca e agradeça a Deus, se você é grato alguma situação dessa, em nome de Jesus. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus, pelos meus pais. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha esposa que cuida de mim. Obrigado pelos meus pais que cuidaram da minha vida toda. Pai, obrigado pelo Senhor, Pai, que cuida de mim. Pai, que o Senhor não deixa faltar nada. O Senhor é um bom pastor que cuida da minha vida e dos meus irmãos. Obrigado, Pai. Nós somos gratos, Pai, a Ti, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, nós somos gratos, Pai. Queremos honrar o Senhor porque o Senhor merece todo louvor, toda adoração, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é misericordioso, bondoso, corrige na hora certa, faz o que é certo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Agora eu quero que você pense e ore também sobre isso, porque você quer ser um imitador de Cristo. Que você seja um bom imitador de Cristo. Então ore aí no seu lugar também agora sobre isso. Pai, eu quero ser um bom imitador. Oh, Deus, eu quero olhar para Ti, Pai. Eu quero olhar para pessoas que são imitadores Tuas também aqui nessa terra. E me espelhar nessas pessoas que têm feito um casamento abençoado. Me espelhar naquelas pessoas que tiveram um namoro santo. Me espelhar naquelas pessoas, Deus, que tiveram, Pai, tem um trabalho abençoado. Uma pessoa que é fiel ao Senhor em tudo, Pai. Pai, pessoas que são fiéis, eu quero me espelhar nessas pessoas. Pai, que tem um casamento abençoado, que são bons pais, que cuidam bem dos seus filhos, Pai. Pai, eu quero me espelhar nessas pessoas, Pai. Eu quero ser bons imitadores daqueles que são pregadores da Tua palavra. Quero ser bons imitadores para daquelas pessoas que são cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu quero me espelhar nessas pessoas para que eu possa também, Pai, me espelhar em Ti, Pai. Eu quero ser imitador do Senhor, Deus. Eu quero imitar Jesus Cristo, Pai. E tudo que o Senhor fez nessa terra, Pai. Oh, Deus, no nome de Jesus. E agora que você possa pensar em ser um bom pai na sua casa. Se você não tem sido um bom pai na sua casa, você não tem sido uma boa mãe, se você tem tido as suas falhas, você reconhece elas, mas que você possa se arrepender das suas falhas e pensar em ser um bom pai, um bom marido, né? Uma boa esposa dentro de casa, uma boa mãe. E também pensar na próxima geração no sentido espiritual, que você possa cuidar bem dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém? Então abra sua boca mais uma vez e ore nesse sentido. Oh, Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Perdoa, Pai, como Pai. Quantas vezes eu errei com minhas filhas, Pai. Quantas vezes eu errei com minha esposa. Pai, que eu possa ser um bom Pai. Pai, que esses irmãos que estão aqui, irmãs, possam ser bons pais, boas mães, que possam cuidar bem do seu lar, possam administrar bem a sua casa. Sejam fiéis, para que as pessoas que estão à sua volta possam olhar para eles, Pai, e falar: eu quero imitar essas pessoas. Eu quero ser como esse irmão, como essa irmã. Eu quero fazer a sua vontade, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, se Deus, nós possamos cuidar bem das próximas gerações. Que possamos cuidar bem das crianças, dos jovens. Investir neles, Pai. Tempo, amor, carinho, Pai. Que possamos ser pais espirituais. Que essas pessoas possam encontrar em nós, Pai, verdadeiros ensinadores, verdadeiros pais. Pessoas que querem ensinar praticando com elas, Pai. E ensinando o que elas têm que fazer. Pai, que na prática possamos ser bons pais. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém? Deus abençoe você e sua casa. E que você reflita nisso e comece a investir na sua família. Amém? Pode se assentar.